Mãe solteira foi rejeitada por trazer sua filha à entrevista até o CEO milionário entrar. Você trouxe uma criança para uma entrevista? A voz de Brenda cortou o silêncio polido do saguão da Grant Company como um tapa no mármore. Seus saltos clicaram contra o chão enquanto ela cruzava os braços, encarando a jovem mulher à sua frente. Sim, disse Alton Reis cautelosamente, colocando a mão no peito. Ela segurava uma pasta Manila contra o peito e tentava manter a voz calma. Eu não tive escolha. Não podia deixá-la sozinha. Sua filha, Eli, estava ao seu lado, 3 anos de idade, cachos loiros balançando ao redor do rosto redondo, sapatinhos pequenos raspando o chão. Ela usava um vestidinho azul, um que Alton havia escolhido de uma caixa de doações e lavado à mão na noite anterior. Seus olhos grandes e curiosos percorriam o prédio alto de vidro, alheia a atenção no ar. Brenda bufou e olhou para a recepcionista. Nós selecionamos profissionalismo, não hora do recreio. Eu entendo, disse Alton baixinho. Mas eu estou aqui. Vim preparada. Tenho tudo o que vocês pediram. Você claramente não se preparou bem o suficiente, retrucou Brenda. Esta é uma entrevista corporativa, Sra. Reis, não uma creche. Alton recuou com as palavras, mas permaneceu firme no lugar. Eli olhou para sua mãe, sua mãozinha encontrando os dedos de Alton. Alton deu um aperto suave, forçando um sorriso para tranquilizar sua filha, mesmo enquanto suas bochechas queimavam. Brenda se virou para um segurança próximo. Podemos ter alguém para escoltar. Um pequeno suspiro a interrompeu. Eli havia derrubado acidentalmente um copo de papel na beirada da mesa da recepcionista. A água se espalhou pelo chão de mármore com um respingo suave. Alton caiu de joelhos, instantaneamente puxando lenços de sua bolsa, secando a água. Sinto muito. Por favor. Ela não quis. Ninguém se moveu para ajudar. Ninguém falou. Apenas o clique distante de teclados da recepção preencheu o silêncio. Alton agachou-se ali, esfregando o chão enquanto sua filha observava. Seus saltos cinza velhos arranharam. Suas mãos tremeram. O ar ao redor dela parecia pesado de julgamento. E então o elevador tocou. Saiu um homem de terno cinza carvão. Alto, composto e inconfundivelmente poderoso. Ele se movia como alguém acostumado a ser observado. A recepcionista se endireitou em sua cadeira. Imediatamente, até Brenda congelou. Logan Whitmore, CEO da Grant Company, um nome que aparecia regularmente em revistas de negócios e perfis da Forbes. Aos 35 anos, ele havia construído um império, mas poucos da empresa o haviam visto de perto. Ele não deveria estar ali, mas ali estava, pausando no meio do passo, sobrancelhas se franzindo levemente enquanto absorvia a cena. Uma mulher agachada no chão limpando água derramada com uma criança ao seu lado, uma gerente fulminando. Uma sala cheia de pessoas fingindo não notar. Sua voz era calma, profunda, sem pressa. Por que você não me conta por que está aqui, senhorita? Alton olhou para cima, sobressaltada. Reis, ela disse. Alton Reis. Ele acenou e gesticulou em direção à área de estar. Vamos sentar. Senhor, esta candidata trouxe uma criança, começou Brenda. Posso ver isso, Logan respondeu suavemente. E também posso ver que ela chegou no horário com seus materiais. Então vamos ouvir o que ela tem a dizer. Os olhos de Alton se arregalaram. Ela abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Brenda parecia ter engolido um limão. Logan não recuou. Ele puxou uma cadeira para Alton e se sentou, cotovelos nos joelhos, olhos no mesmo nível dos dela. Eli, sentindo a mudança de energia, subiu quietamente no colo de sua mãe. Agora calma novamente. Sem pressa, disse Logan gentilmente. Comece onde fizer sentido. Alton engoliu o nó na garganta. Suas mãos alisaram o vestido de Eli distraidamente enquanto ela alcançava seu currículo. Me candidatei para a posição de suporte administrativo. Vi o anúncio online e pensei que talvez pudesse ser um novo começo. Ele acenou devagar. Por que agora? Alton olhou para sua filha.
Por que não posso mais me dar ao luxo de esperar? Pela primeira vez naquela manhã, a sala continha algo além de julgamento. Continha respiração. Continha curiosidade. Continha o início de algo inesperado. E se você já se sentiu invisível em uma sala como esta, se já precisou de alguém que olhasse e realmente te visse, então fique com esta história. Porque o que Logan Whitmore faz a seguir pode restaurar sua fé em segundas chances. A história de Autumn. Brenda pairava logo atrás da área de estar, braços cruzados, lábios apertados. Ela não falou, mas sua desaprovação pesava no ar. Logan a ignorou completamente. Ele se inclinou para a frente, cotovelos nos joelhos, voz baixa mas focada. Vamos começar com sua história, Sra. Reis. Autumn respirou devagar. Ellie sentou-se quietinha em seu colo agora, brincando com o canto da jaqueta de sua mãe. Perdi meu marido há 2 anos, ela disse suavemente. Acidente de carro. Um motorista bêbado passou o sinal vermelho. Os olhos de Logan não vacilaram. Sinto muito. Autumn deu um pequeno aceno, o tipo de aceno que as pessoas dão quando já choraram todas as lágrimas que tinham. Eu tinha 23 anos. Havia acabado de começar um certificado meio período em administração de escritório. Pensei que nos ajudaria a progredir. Então tudo desmoronou. Família? Nenhuma por perto, ela disse. Meus pais morreram quando eu era adolescente. A família do meu marido cortou contato depois do funeral. Tenho criado Ellie sozinha desde então. Ellie espiou, ouvindo seu nome. Autumn deu-lhe um beijo suave na testa e continuou. Trabalhei onde pude. Cafés, varejo, turnos de limpeza noturnos. Me candidatei a Grantico porque ouvi que vocês tinham programas de treinamento interno. Pensei que se pudesse apenas entrar pela porta. Logan olhou para o currículo em sua mão. Era simples, esparso, mas limpo. Honesto. E você ainda está terminando os estudos? Ela acenou. Cursos online, madrugadas depois que ela dorme. Logan olhou para Ellie. A garotinha agora estava batendo os pés suavemente no ritmo, quieta e calma, como se soubesse que sua mãe precisava do silêncio. Ele se virou de volta para Autumn. E hoje? Por que trazê-la com você? Não pude pagar babá esta semana. Perdi meu apartamento na sexta passada. Estamos ficando num hotel semanal enquanto procuro algo mais estável. Não queria deixá-la lá sozinha, nem por uma hora. Ela endireitou os ombros. O menor ato de desafio. Sei que não é profissional, mas também sabia que esta era minha chance. Então nos arrumamos, praticamos perguntas de entrevista e viemos aqui. Brenda finalmente interveio de trás. Sempre podemos reagendar sem a criança. Mas Logan levantou a mão, cortando-a, ela veio aqui preparada. Terminamos isso agora. Brenda piscou. Logan se virou de volta para Autumn. Você estaria disposta a aceitar uma posição experimental de 2 semanas? Suporte de escritório, nível inicial? Você se reportaria diretamente a mim. A respiração de Autumn falhou. Ela piscou uma vez, incerta se havia ouvido corretamente. Sim, ela disse rapidamente. Absolutamente sim. Vou pedir para alguém do RH elaborar a documentação até o fim do dia. Os olhos de Autumn brilharam. Obrigada. Muito obrigada. Ellie soltou um pequeno grito de alegria, não entendendo completamente, mas batendo palmas mesmo assim. Brenda parecia atordoada. Logan simplesmente se levantou, abotoando o paletó. Você pode começar na segunda-feira. Há uma pequena creche no local. Vamos garantir que Ellie seja colocada lá. Ele acenou educadamente. Bem-vinda à Grant Company, Sra. Reis. Autumn se levantou, segurando Ellie em um braço, agarrando sua pasta no outro. Por um momento, ela apenas ficou ali, oprimida. Nenhuma piedade havia passado entre eles, apenas respeito. Enquanto se virava para sair, Logan olhou para Ellie e disse baixinho, você se saiu muito bem hoje. Ellie sorriu e ofereceu-lhe seu adesivo,
um em formato de coração amassado do seu bolso. Ele o pegou sem hesitação e, naquele momento, sem fanfarra, algo mudou. Esta não era mais apenas uma entrevista. Era um começo. Logan Story. Logan Whitmore era um homem de sistemas. Suas manhãs começavam às 5h30 em ponto, um café preto, 20 minutos de exercício, e-mails às 6. Motorista esperando às 6h45 e às 7h15 ele estava em seu escritório com paredes de vidro com vista para o Pulso de Manhattan. CEO de uma das empresas que mais crescia na cidade. Ele tinha tudo o que um homem deveria querer aos 35 anos, uma cobertura que parecia saída de uma revista de luxo, um guarda-roupa sob medida que mudava com as estações, artigos escritos sobre ele com palavras como visionário, disruptor e o próximo Elon Musk. E ainda assim, no final de cada dia, ele jantava sozinho. O apartamento ecoava demais quando chovia. Ele nunca falava sobre o incêndio, aquele que havia levado sua irmã quando ele tinha 12 anos. Ela tinha 7. Seu nome era Lily, de olhos brilhantes, sempre desenhando borboletas. Ele nunca se perdoou por não conseguir alcançá-la a tempo. Desde então, o silêncio havia sido seu santuário, o trabalho, seu escudo, emoções dobradas cuidadosamente guardadas como um de seus ternos passados a ferro. Mas algo mudou depois que Alton Reis entrou em sua empresa, mangas ligeiramente desgastadas, criança numa mão e dignidade na outra. Ela começou na segunda-feira seguinte. Estava nervosa, obviamente, mas pontual, educada. Fazia perguntas inteligentes, ficava até tarde para terminar seus módulos de treinamento, e nunca usou Eli como desculpa, mesmo quando sua filha pegou um resfriado no meio da semana. Logan observava de uma distância silenciosa, não porque tinha que observar, mas porque queria. Uma tarde, ele saiu de uma reunião e parou no final do corredor. Através da porta de vidro da sala de descanso, viu Alton sentada numa mesa pequena, bandeja de comida intocada à sua frente. Do outro lado dela estava sentado um dos faxineiros, Sr. Ruiz, mais velho, rude, sempre evitado pela turma do escritório. Alton estava deslizando metade de seu sanduíche em direção a ele. Ela o havia cortado perfeitamente pela metade. Sobrou um pouco, ela disse com um sorriso caloroso. Não havia sobrado. Ela própria parecia faminta, mas ofereceu mesmo assim. Logan não disse nada, apenas observou. Algo apertou em seu peito. O dia seguinte trouxe uma cena diferente. Ele estava saindo de seu escritório tarde quando ouviu vozes pelo corredor, vozes agudas e impacientes. Você não pode continuar saindo cedo, Alton. O resto de nós está cobrindo sua carga de trabalho, uma colega de trabalho retrucou. Isso não é creche. Cheguei 5 minutos atrasada para buscá-la, disse Alton baixinho mais firmemente. Fiquei até tarde ontem à noite para terminar todos os meus relatórios. Essa não é a questão. Logan virou a esquina e a viu parada ao lado de sua mesa, ombros tensos, lábios pressionados. Sua filha não estava ali, mas sua presença, seu peso, permanecia na repreensão. Alton ouviu. Ela se endireitou imediatamente, não implorando, apenas se preparando para aguentar. Logan olhou para outra funcionária e disse calmamente, você pode ir. A mulher piscou. Mas eu estava apenas. Eu sei. Você pode ir. Quando ficaram sozinhos, Logan se aproximou. Você está bem? Ele perguntou. Alton hesitou. Sim, senhor. Ele a olhou por um longo momento, então disse, tire o dia de amanhã. Ela piscou. Eu não quis causar. Você não causou. Você mereceu. Seus lábios se separaram, mas nenhuma palavra saiu. Ele não esperou por agradecimentos, apenas acenou e se afastou. Mas enquanto subia no elevador até a garagem, seus pensamentos estavam mais altos que o usual. Ele se lembrou de como os olhos de Alton haviam escurecido, não com derrota, mas com contenção. Ele se lembrou do adesivo que Eli lhe havia dado na semana passada. Ele não o havia tirado. Ainda estava colado dentro de sua agenda diária. E pela primeira vez em anos, Logan sentiu algo se mover dentro dele. Algo quente, desconhecido,
como o primeiro momento da primavera pressionando contra uma janela ainda congelada do inverno. Um encontro no parque. Era uma tarde de domingo, o tipo de dia de primavera que fazia os nova-iorquinos acreditarem que o verão havia chegado cedo. Central Park fervilhava com música de violão, risos distantes e o ritmo tranquilo de corredores. Logan Whitmore geralmente não caminhava pelo parque. Muito público. Muito imprevisível. Mas hoje seu motorista o deixou cedo. Ele disse a si mesmo que precisava adiar. A verdade era mais difícil de admitir. Perto do Lago dos Patos, algo o fez parar. Uma garotinha de moletom amarelo e tênis com brilho estava agachada ao lado de um banco, tentando alcançar uma garrafa plástica emaranhada na grama. Ao lado dela estava uma mulher que ele reconheceu. Autumn. Ela se ajoelhou, puxou a garrafa e a entregou à criança. Ok, Eli, onde isso vai? Eli examinou a área, avistou uma lixeira e correu até lá como se tivesse recebido uma missão oficial. Ela jogou a garrafa dentro, se virou e sorriu radiante. Logan parou debaixo de uma árvore, fora de vista. Eli puxou a manga de Autumn. Mas mamãe, por que limpamos quando não é nosso lixo? Autumn escovou uma folha dos cachos de sua filha e respondeu, por que não esperamos que o mundo seja gentil, querida? Nós o tornamos gentil. O peito de Logan apertou. Ele havia construído uma empresa, um nome, uma fortuna. Mas já havia ensinado a alguém algo tão honesto assim? Ele saiu da sombra. Parece que encontrei a mais nova equipe de limpeza da cidade. Autumn se virou, surpresa. Eli se animou. Senhor Logan. Ele fez uma pequena reverência. Senhorita Eli. Autumn sorriu, calorosa mas incerta. Ela usava jeans, uma jaqueta gasta, e a brisa havia corado suas bochechas. Não esperava vê-lo aqui. Nem eu, ele disse. Mas estou feliz por isso. Uma pausa. Vocês duas já almoçaram? Eli se animou. Pizza. Autumn parecia que poderia recusar. Logan já estava puxando seu telefone. Há um lugar aqui perto. Madeira fina. Lugares ao ar livre. Ela olhou para Eli, depois de volta para ele. Seu sorriso não era ensaiado ou formal, apenas humano. Ok, ela disse. Vamos. Eles sentaram debaixo de um guarda-sol listrado, Eli colorindo no menu infantil enquanto Autumn beliscava sua salada. Logan havia tirado o blazer, arregaçado as mangas. Ele parecia, pela primeira vez, como alguém que não estava representando. Então, ele disse, você ensina a ética a ela agora. Autumn riu suavemente. Apenas quando há lixo envolvido. Essa resposta que você deu a ela. Ele balançou a cabeça. Foi linda. Ela deu de ombros. Só quero que ela cresça sabendo que gentileza não é algo que você espera ou ganha. A voz de Logan suavizou. Foi assim que você foi criada. Não, ela disse honestamente. Fui criada para esperar que a gentileza aparecesse. Se você tivesse sorte. Ela secou a boca com um guardanapo. Depois que meu marido morreu, pensei que o luto seria a pior parte. Mas não foi. Sobreviver foi. Acordar todo dia fingindo que estava bem quando minha vida inteira estava em caixas. Logan não interrompeu. Pensei que se trabalhasse mais duro, sorrisse mais, pedisse menos, ficaria bem. Mas a vida não recompensa esforço. Ela recompensa imagem. Ele se inclinou. Você está errada. Ela levantou uma sobrancelha. O mundo pode nem sempre se importar, mas eu me importo. Me importo com substância. Seus olhos se encontraram. Eli interrompeu o momento, segurando um desenho. Fiz uma casa para nós. Logan sorriu. Uma obra-prima. Mais tarde, eles caminharam pelo parque. O céu havia mudado. Uma brisa fresca chegou. Eli espirrou. Autumn alcançou sua bolsa, mas Logan já estava tirando seu casaco. Ele o colocou ao redor dos ombros de Eli antes que alguém pudesse objetar. Você não precisa,
disse Altum gentilmente. Preciso, ele respondeu. Ela está bem. De verdade. Ele balançou a cabeça. Um bom líder nota quem está tremendo em silêncio. Altum parou. Algo em seu peito apertou, então se soltou. Ela olhou para ele. Não o CEO, não o homem das revistas, mas a pessoa que havia acabado de fazer sua filha se sentir segura. E pela primeira vez, ela não viu riqueza ou poder. Ela viu presença, calor, alguém que notava as pequenas coisas, que ficava quando importava. Talvez, ela pensou. Talvez não fossem tão diferentes afinal. O confronto no RH. O passeio de elevador até recursos humanos pareceu eterno. Altum segurava um envelope fino, seu nome rabiscado em marcador na frente. Brenda havia enviado o convite naquela manhã. Sem explicação. Apenas 10 horas na sala de conferência B do RH. Ela já sabia o que significava. Dentro, as persianas estavam fechadas. Brenda sentava rigidamente à mesa ao lado do Sr. Gaines do jurídico. Uma pasta Manila estava aberta. Altum não precisava ver o conteúdo. Ela já os havia visto online, fotos. Uma dela e Logan caminhando no Central Park, Ellie nos ombros dele, outra de Logan colocando seu casaco sobre sua filha. A legenda do fórum de fofocas anônimo ecoava em sua cabeça: mãe solteira ganha bilhete dourado ou apenas sabe como jogar o jogo. Ela havia lido os comentários. Animal de estimação do CEO. Não admira que ela foi promovida. Agora ela estava ali, sendo julgada. Não por seu trabalho, mas por algo que nunca pediu. Brenda pigarreou. Senhora Reis, houve preocupação sobre seu relacionamento com o Sr. Whitmore. Tenho certeza de que houve, disse Altum baixinho. Gaines se inclinou para a frente. Isso não é sobre fofoca. É sobre percepção, responsabilidade. Proteger a empresa. Brenda empurrou o envelope para a frente. Esta é uma demissão voluntária. Sem confusão, sem marcas negras. Altum olhou para ele. 2 meses atrás, ela estava desempregada, dividindo um sofá com sua filha. Ela não havia flertado, não havia tramado. Ela apenas fez o trabalho e aceitou gentileza. Agora essa gentileza estava sendo usada como arma. Ela pensou em Ellie, em todas as noites que ficou até tarde para se atualizar, as manhãs que pulou o café da manhã para que sua filha pudesse comer. Seus dedos tocaram a borda do papel. Posso ter um momento? Ela perguntou. Brenda acenou. Claro. Mas quanto mais cedo, melhor. Para todos. Justo quando Altum alcançou a caneta, a porta se abriu. A sala se virou. Logan Whitmore entrou. Sem gravata, mangas arregaçadas, expressão indecifrável. Senhor Whitmore, está é uma reunião privada do RH, começou Brenda. Então a torne aberta, ele disse. Ele se moveu para o lado de Altum, enfrentando Brenda e Gaines. Vi as postagens, ele disse calmamente. As fotos, as suposições. Ele olhou para Altum. Aprovei sua promoção baseado em mérito, ética, desempenho. Gaines pigarreou. Ainda há preocupações sobre a ótica. Então sejamos claros, disse Logan, voz mais aguda agora. Questionar a integridade dela significa questionar a minha. Silêncio. Ele se virou para Altum. Você não precisa assinar isso. Você não fez nada errado. Altum olhou para ele. Realmente olhou. Ele não estava ali para consertar as coisas. Ele estava ali para ficar ao lado dela. Não para salvá-la. Para acreditar nela. Ela sussurrou. Por que você está fazendo isso? Ele respondeu sem hesitação. Por que você importa? Porque as pessoas que trabalham mais duro não deveriam ser as mais vulneráveis. Brenda exalou. Logan, a ótica. Então mude a lente, ele disse. Ele pegou o envelope, rasgou-o em 2 e o jogou no lixo. Então, gentilmente, você está dispensada, Senhora Reis. Desta reunião, não desta empresa. Altum piscou, oprimida. Obrigada.
Você mereceu, disse Logan enquanto saíam juntos. Murmúrios ondularam atrás deles, mas Autumn caminhava mais alta. Não porque Logan a defendeu, mas porque alguém finalmente acreditou em quem ela realmente era. Eles chegaram ao elevador. Ela se virou para ele. Você sabe que vão falar mais agora. Logan sorriu. Deixe falarem. Não tenho medo de barulho. Ela segurou seu olhar. Nem eu. As portas do elevador se abriram. Eles entraram lado a lado, e algo quietamente começou a mudar. No terraço. Autumn evitou o andar executivo por 3 dias. Ela almoçava cedo, saía tarde, evitava os elevadores de vidro e o corredor oeste perto do escritório de Logan. Não era apenas sobre a fofoca. Era o sentimento de estar exposta, o sentimento de ser defendida na frente de uma sala cheia de pessoas que a haviam descartado. Não era piedade, então. Essa era a parte mais difícil. Era a crença. E crença, crença real e inabalável, parecia um peso que ela não tinha certeza se merecia. Tarde numa noite, enquanto ela sentava no sofá gasto de seu estúdio alugado, Eli dormindo em seus braços, seu telefone iluminou com um novo e-mail. Você é mais do que dizem. Você é exatamente o que esta empresa precisa. Não desapareça de mim. Logan. Ela leu 3 vezes. Então, sem responder, ela olhou pela janela para o horizonte da cidade e sussurrou. Por quê? Isso torna mais difícil? 2 dias depois, ela recebeu um convite de calendário de sua assistente. Sem título, apenas terraço. 18h15. Autumn quase recusou, mas às 18h12 ela se encontrou parada na porta da escada, coração batendo forte, mão na maçaneta. O terraço estava quieto, o vento suave mais persistente. Manhattan se estendia diante dela, indiferente e dourada sob o sol poente. Logan estava perto da borda, paletó do terno tirado, mangas arregaçadas até os antebraços, sua silhueta delineada pelo céu. Ele não se virou quando ela saiu. Obrigado por vir, ele disse. Autumn se aproximou lentamente, cruzando os braços sobre o peito. Você não precisava me defender daquele jeito. Logan olhou para ela. Na verdade, eu precisava. Um silêncio se instalou entre eles. Não constrangedor, apenas cheio. Ele finalmente falou novamente. Quando eu tinha 12 anos, minha irmãzinha morreu num incêndio. A respiração de Autumn falhou. Ela tinha 7. Eu deveria cuidar dela naquela noite. Estava bravo com meus pais. Saí escondido para encontrar um amigo. 15 minutos, só isso. Fiquei fora. Ele engoliu. 15 minutos. Autumn não falou. Ela havia feito uma tenda de travesseiros na sala, derrubou uma lâmpada. O fogo se espalhou mais rápido do que qualquer um esperava. Me disseram que ela provavelmente nunca acordou. Ele olhou para ela agora, olhos vermelhos mais secos. Construí 100 coisas desde então, mas nunca parei de tentar construir algo que me fizesse sentir digno de ainda estar aqui. Autumn se aproximou. Você não deve redenção a ninguém, Logan. Ele desviou o olhar. Eu sei disso. Mas não para a necessidade. Então sua voz caiu mais baixa. Quando te vi segurando sua filha, parada ali enquanto todos te julgavam e ainda parecendo de cabeça erguida, me lembrei do que isso tudo deveria ser. Ele se virou para encará-la completamente agora. Você salvou alguém. Não apenas sua filha, não apenas você mesma. Ele se aproximou. Você me lembrou por que comecei esta empresa. Por que tem que importar? Os olhos de Autumn se encheram, mas ela não os deixou cair. Ela se aproximou também. Lentamente, cuidadosamente. E então, sem precisar de uma única palavra a mais, ela estendeu a mão e pegou a dele. Quente. Sólida. Firme. Nenhum deles disse nada. Não precisavam. Pela primeira vez, ambos sentiram o zumbido silencioso de algo que nenhum dos dois sabia como nomear. Não estar mais sozinho. A cidade rugia abaixo deles, mas parecia distante.
Lá em cima, não havia títulos de trabalho, nem rumores, nem erros grandes demais para curar. Apenas duas pessoas, ambas quebradas, ambas corajosas o suficiente para ficar. A tempestade. A chuva caía em lençóis, suave mas implacável, enquanto Autumn olhava pela janela de seu pequeno apartamento de um quarto. Um balde estava no canto da sala, coletando gotas constantes do teto com vazamento. As luzes haviam apagado há mais de uma hora. O ar estava úmido. Ellie estava encolhida ao seu lado no sofá, envolvida numa manta, sussurrando: "Mamãe, estou com frio." Autumn puxou sua filha para perto e beijou sua testa. Ela alcançou seu telefone, seu polegar pairando sobre um nome. Logan. Por um momento ela hesitou. Então digitou: "Luz acabou. Teto vazando. Ellie está tremendo. Desculpe. Só não sabia quem mais chamar." A resposta veio menos de um minuto depois. "Estou a caminho." 15 minutos. O SUV de Logan parou em frente ao prédio no exato momento em que Autumn saiu, segurando Ellie sob um guarda-chuva. A chuva colava seus cabelos na testa. Ellie estava enrolada no casaco da mãe, com os dois braços ao redor do pescoço dela. Logan saltou do carro, abriu a porta e pegou o guarda-chuva sem dizer uma palavra. Ele os protegeu enquanto estendia os braços para Ellie, erguendo-a com cuidado. "Você está encharcada", disse baixinho. "Estou bem", Autumn respondeu, a voz trêmula, "não pelo frio." Ele não discutiu. A cobertura dele era aconchegante, iluminada suavemente. Bancadas de mármore, quadros nas paredes, janelas do chão ao teto refletindo a tempestade. Autumn ficou sem jeito perto da entrada, pingando e incerta. "Vou pegar toalhas", disse Logan, já se afastando. Ellie deu uma risadinha quando ele lhe entregou um roupão fofo que passava dos joelhos. 10 minutos depois, Autumn estava descalça na cozinha, usando uma das camisas sociais largas de Logan e uma calça legging seca que ele tinha em uma caixa de doações. Mexia na panela de macarrão no fogão, enquanto Ellie brincava silenciosa no tapete felpudo próximo. "Você não precisava cozinhar", disse Logan ao entrar, agora de moletom cinza e calça esportiva. "Você atravessou a tempestade por nós", ela respondeu. "O mínimo que posso fazer é preparar o jantar." Ele se recostou no balcão, braços cruzados, observando-a se mover como se já fosse parte daquele lugar. "Está cheirando melhor do que qualquer coisa que meu chefe já fez." Autumn riu baixinho. "É porque é comida de verdade." Mais tarde, depois do jantar, os três estavam no sofá, assistindo a um desenho antigo que Ellie havia escolhido. A garotinha encostou-se no peito de Logan, a mãozinha agarrada na manga dele. No meio do filme, sua respiração se acalmou. Adormeceu. Logan olhou para ela e depois para Autumn, que estava ao lado, com os joelhos dobrados. Desligada, ele sussurrou. Autumn sorriu. Ela sempre escolhe o filme e nunca termina. Houve uma longa pausa. Apenas o som baixo dos créditos rolando na tela e a tempestade lá fora se transformando em névoa preenchiam a sala. Então Autumn falou. "Estou com medo", disse, quase inaudível. "De esperar demais." Logan não se moveu nem respondeu de imediato. "Aprendi a viver sem muita coisa", ela continuou, a voz embargada. "Mas a parte mais difícil é me permitir imaginar mais. Uma casa, de verdade. Um futuro em que ele não cresça me vendo lutar tanto. Uma vida em que alguém fica." Ele se virou para ela. Os olhos dela brilhavam na luz suave, e ela desviou rápido o olhar. "Eu não deveria dizer nada disso." "Eu." Autumn, ele a interrompeu, com suavidade. Ela ergueu os olhos. "Então deixe que eu carregue essa esperança por você", disse Logan. "Por vocês duas. Até você estar pronta para segurar sozinha." Silêncio, depois um suspiro. Um batimento. Autumn se abriu, não fisicamente, mas emocionalmente. Seus ombros relaxaram. O muro em volta dela cedeu um pouco. Ellie se mexeu no sono, ainda agarrada ao braço de Logan. Ele sorriu para a menina e voltou a encarar Autumn.
Sem declarações, sem grandes gestos. Apenas verdade. Algo real. Um ano depois, Alton Reis estava nos bastidores de um auditório lotado, de blazer simples e crachá, diretora de treinamento e desenvolvimento, Grant Co. Não fazia muito tempo, ela contava moedas para comprar fraldas. Agora, liderava uma iniciativa para mães solteiras, exatamente como ela já havia sido. Na primeira fila, Eli, agora com 4 anos, usava 2 coques saltitantes e acenava orgulhosa para a mãe. Ao lado dela, Logan Whitmore, ainda elegante em um terno azul marinho, mas de algum jeito mais caloroso, mais leve. O olhar fixo nas 2 meninas que haviam mudado tudo. A coletiva começou. Logan subiu ao pódio. Hoje não estamos lançando apenas uma política, disse. Isto é pessoal. Chama-se Novos Caminhos, para os pais que continuaram mesmo quando a vida dizia para parar. Para aqueles que eram invisíveis, mas nunca desistiram. O auditório aplaudiu, mas os olhos de Logan permaneceram em Alton e Eli. Seu verdadeiro motivo. Naquela tarde, os 3 caminhavam de mãos dadas pelo parque atrás do prédio. Eli no meio, Alton de um lado, Logan do outro. Não falaram de amor. Não precisavam. Os dedinhos dela balançando entre os dois já diziam tudo. Um sábado no parque. A luz do sol atravessava as árvores enquanto dezenas de crianças se reuniam para uma aula gratuita de dança. Eli, de tutu amarelo e tênis brilhantes, girava dramaticamente enquanto Logan se ajoelhava para amarrar seus cadarços. Treinadora, a Eli está pronta para sua grande estreia, ele brincou. Alton se aproximou rindo, com uma bolsa cheia de biscoitos caseiros. Desde que ela não tente coreografar tudo de novo. Eli girou na direção deles. Mamãe, papai, olhem para mim. Alton congelou. Papai. Saiu tão natural. Logan não se mexeu, apenas olhou para Alton e estendeu a mão. Ela deixou. Naquela noite, a cozinha da cobertura de Logan estava preenchida por música suave e pelo tilintar de pratos. Alton lavava a louça enquanto no sofá Eli dormia enrolada em um cobertor, abraçada à mesma girafa de pelúcia que levará para a entrevista 1 ano antes. Logan entrou e entregou um papel dobrado. Alton secou as mãos, abriu e congelou. Transferência de participação, Grant Company. Não era nada chamativo, mas significava segurança de verdade, confiança real. Você não precisava fazer isso, ela sussurrou. Precisava, sim, respondeu Logan. Não é um presente. É reconhecimento. Você não mudou apenas a empresa. Mudou a mim. Ele se aproximou, segurando a mão dela. Eu achava que tinha tudo. Mas eu não tinha um lar. Até vocês 2 entrarem. Alton tocou o rosto dele. Lar não é um lugar. É quem fica. Então se beijaram. Sem pressa, sem fogos. Apenas calor e a sensação de finalmente estarem onde pertenciam. O casamento foi pequeno, simples. Na praia, amigos próximos, pés descalços na areia quente. Alton caminhava por um caminho coberto de flores, ele ia à frente jogando pétalas para todos os lados. Logan esperava no altar, de linho branco, o coração nos olhos. O celebrante sorriu. Logan Whitmore, você aceita esta mulher e sua filha em seu coração, em sua vida, para sempre? Eu já aceitei, respondeu Logan. E você, Alton Reis, aceita este homem, não só para você, mas como o pai de sua filha e parceiro em todas as tempestades. A voz dela se quebrou de alegria. Com todo o meu coração. Eli ficou entre eles, juntando as mãos dos dois. De volta à Grant Company, um novo banner enfeitava a entrada do centro de treinamento New Roots. Todo pai merece uma segunda chance. Toda criança merece um futuro. Por um corredor silencioso, os 3 caminhavam de mãos dadas, banhados pela luz do sol que entrava pelas janelas altas. Não mais CEO e candidata a emprego. Não mais estranhos de mundos diferentes. Apenas uma família construída na graça e em um amor que pedia apenas sinceridade. Não era um conto de fadas. Era melhor, porque não desistiram.
Encontraram algo maior que o sucesso. Encontraram um lar. Às vezes, o que parece o fim da estrada é apenas o começo de algo bonito. Autumn não entrou naquela entrevista em busca de um milagre. Ela chegou com coragem, com dignidade. E saiu com uma segunda chance, um novo futuro e uma família que nunca imaginou. Porque bondade não é fraqueza. E o amor não espera o momento perfeito. Ele simplesmente aparece, e fica. Faísca. Se essa história tocou você, toque no botão de apoio e inscreva-se em Histórias que Tocam a Alma, para mais contos que nos lembram de que a esperança nunca está fora de alcance. Obrigado por assistir.